TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Isso aí, pessoal, iniciando mais um Janela do Céu. A Letícia tá aqui comigo hoje, ela é lá de Itajaí e ela vai contar um pouquinho pra nós aqui a experiência dela, né, com o Senhor, o momento em que ela decidiu, né, trilhar esse caminho de Cristo, né, que é maravilhoso. E nada melhor do que ela pra contar a história dela aqui, né, contar as experiências e tudo que o Senhor fez na vida dela. Tudo certo, Letícia? Tudo bem? Uma boa noite, Ana. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Basicamente, eu já meio que nasci na igreja. Eu tinha 2 aninhos quando o pai e a mãe se converteram. Então, eu fui criada no caminho do Senhor. Glória a Deus, porque eu não sei como é que seria uma criação no mundo. E tem sido uma bênção desde que eu decidi o batismo. Mas no momento em que eu me batizei, eu não, tipo, de primeira fui para consagração, sabe? Sim. Foi mais depois do chamado do pai que eu fui buscando sozinha, que eu fui correndo atrás, que eu fui indo para a palavra, conversando com o Senhor, colocando meu joelho no chão. E as experiências que eu tenho mais foram na escola, foram momentos que, tipo, é, foi para um crescimento pessoal, sabe? Um amadurecimento foi na escola, Sim. pelas coisas que eu tinha passado lá. Mas que agora eu não tô mais na escola, tô estudando em casa, e tem sido bem melhor, porque eu tô tendo mais intimidade com o Senhor. Lá eu tava muito exposta ao mundo, mas com a criação na Sim. igreja. E desde então tem sido uma benção, depois que eu decidi buscar sozinha, sabe? Claro, a gente sempre tem esse momento, né? Mesmo que os pais já sejam da igreja, a gente sempre tem um momento nosso com o Senhor, né? Que o Senhor te É, toca, que o Senhor quer uma decisão. Tem é sempre verdade. esse separa, né? O antes e o depois, Hum, quando o Senhor nos chama, né? E como é que foi exatamente. essa tua experiência de, por um período, então, pelo que eu entendi, de estar na escola, né? Porque com Sim, certeza sempre tem essa parte que tu falou, né? A gente fica exposto ao mundo, mas a nossa sim, criação é do Senhor, né? É é no do caminho do Senhor. Cristo. Então dá aquele choque, Sim, né? Um choque é, de realidade no início, né? Pra sim, gente sim. entender. Como é que foi pra ti essa parte? Assim, eu passei por alguns anos sofrendo bullying, e que eu muito, criança muito humilde, não percebia que estava sofrendo bullying, por isso que foi anos. Até que eu cheguei pra mãe, ai, mãe, tô cansada dessas amizades. E daí, quando eu fui contando pra mãe o que que acontecia, ela falou, se transformou, né? Tu tá sofrendo bullying, mãe, vamos lá na escola, vamos conversar. E daí, depois, eu meio que fui perdendo essa inocência que eu tinha quando eu passava por essas situações. Mas Claro. tudo foi para um amadurecimento, sabe? Pessoal, assim. E daí, uma criação social com os meus amigos foi diferente também, porque tem certas coisas que a gente não pode aceitar, né? A gente não pode ser tapetinho do diabo, mas a gente também não pode se elevar. Então, as pessoas sempre me viam como uma boa pessoa, assim, que eles viam a luz, mas eu nunca compartilhei sobre Cristo e Sim, como aham. eu tinha ido na igreja e tal. E daí eu decidi, eu tava, assim, até ano passado eu estudava na escola. E eu tava bem fora, perdida, assim, na igreja, tava tentando preencher um vazio, porque eu criei um vazio muito grande dentro de mim, por estar separada do Senhor. E então as pessoas meio que pararam de ver a luz que tinha dentro de mim, mas ainda tinha, porque é o Espírito de Deus, né? E tu E conseguiu daí esse ver ano, em que momento que tu começou a se afastar das coisas do Senhor? O que foi que aconteceu que tu começou a não ter mais tanto interesse? Isso foi aos poucos ou foi assim no momento que perdeu o interesse e não queria mais? foi no sétimo ano, quando deu a pandemia, e eu comecei a estudar em casa, e eu comecei a, tipo, perder a questão social, eu não estava mais socializando, assim, e aí eu fiquei sozinha e me senti sozinha, e não fui para o Senhor, então eu tentei preencher com as coisas do mundo, fiquei Entendi. no celular, o celular é a maior perdição, com certeza, porque tu vê a vida das pessoas passando, tu tá parada. E aí esse foi o momento que eu percebi que eu estava bem distante, e continuou assim, até falei para mãe, mãe, não quero ir na igreja, tô desmotivada. E daí a mãe falou, filha, vamos na igreja, vamos buscar o Senhor. E daí o Senhor é o único que consegue suprir os nossos corações, né? É As verdade. coisas do mundo não suprem.
E E foi, como é que foi então esse processo da volta, vamos dizer assim, né? Que tu foi a começou melhor coisa. a Foi a decidir a melhor voltar. coisa. Comecei a decidir a voltar, busquei o Senhor principalmente. E depois que eu percebi o quão supridor que Ele é e as maravilhas que Ele pode fazer com a gente, eu não largo mais do pé dele, não. Eu não vou conseguir me afastar dele, não. Então, Ele é o único que me supre, sabe? E como é que foi esse momento de volta? Tu chegou pros teus pais, ó, eu quero voltar, ou tu só começou de novo com mais interesse a participar, a ler a É, Bíblia? foi a segunda opção. É porque eu nunca compartilhei, eu guardei Uhum, tudo isso. Então, para os meus pais eu tava bem, mas eu tava dentro de mim sim. uma bagunça. Então, eu fui, falei com o Senhor, Ele me renovou completamente, dá para ver a transformação que Ele fez na minha vida. Uhum, Tem muitas coisas que precisam ser trabalhadas ainda, sim. mas tiveram barreiras que já foram desbloqueadas, assim, agora eu tô livre de certas coisas. Que legal, né? E eu acredito que esse foi um período, né, da pandemia, que muita gente passou pela mesma experiência, né? De Sim, sentir falta de algo e acabar se suprindo no que estava mais fácil, né? No mundo, no celular, enfim, né? Tem tanta atração no mundo hoje, mas precisa ter esse momento de parar e realmente ver, né? O que tá faltando pra minha vida e conseguir enxergar Cristo ali, né? Aquele formato de exato. Cristo que falta dentro de nós, né? Aquele pedaço e principalmente na tua vida, né? Que tu já tinha esse contato quando era criança, né? Então tu já conhecia, só tava Exatamente. afastada, né? E Só tava afastado. como é que tu sentiu que foi esse momento de, de buscar de novo na tua família, nessa questão íntima, assim, tu sentiu que o Senhor foi te suprindo, teu relacionamento melhorou? Melhorou bastante. O pai e a mãe conseguiram ver essa transformação. Eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes, porque eu virei uma bola, assim, de escuridão, assim, Uhum. que veio a ansiedade social, principalmente. Fiquei meio depressiva, então eu não mostrava meus sentimentos direito. Mas o Senhor vem trabalhando bastante. Eu ainda sou muito tímida ainda sou, mas o Senhor vai estar trabalhando ultimamente nessa fase da minha vida, que é de conversar com os irmãos, me abrir mais, porque os irmãos precisam ver quem a gente realmente é, e a gente não pode ter medo de se abrir. Óbvio que a gente vai estar aberto para julgamentos, né? Mas a gente tem que quebrar esse orgulhão que tem dentro da gente E é verdade que com o Senhor, né, as coisas vão ficando mais claras, né? Vai ficando mais organizado, vamos dizer assim, né? A gente consegue compreender o que o Senhor quer fazer, né? O propósito que Ele tem com a gente, o futuro, né? Que Ele tem com a gente, que é de comunhão com Ele, né? É de estar realmente presente no corpo de Cristo e ter essa experiência, né? E pra gente ter essa experiência, né, com os irmãos, como tu disse, a gente vai ter que se expor, como a gente chama, né? Que é realmente mostrar quem a gente é, né? Pra estar aberto para uma transformação, né? Tá aberto para uma mudança e para críticas Uhum, também, né? E o Senhor vai nos dar essa sim, capacidade de ouvir o que for necessário, né? E isso é sim, interessante, né? Que são experiências e oportunidades que a gente tem dentro da igreja que às vezes a gente não teria em outro lugar, né? Da gente aprender, da gente ter essa oportunidade de também falar o que a gente entende do Senhor, né? De compartilhar o que a gente recebe. E tu comentou também que depois teu pai foi chamado, né? Que então vocês mudaram de cidade, é isso? Conta pra gente mais isso. um pouco dessa parte. Isso foi um passo bem grande na nossa vida, porque foi um grande amadurecimento. Eu nunca tinha me mudado, assim, com a consciência, depois dos 2 anos que eu me mudei. Mas eu nunca tinha me mudado, então mudar de cidade foi algo muito novo. Óbvio que eu me afastei das minhas amizades que tinha lá na outra cidade, mas a gente mantém contato ainda por telefone e tal. Uhum. Mas principalmente espiritualmente, vocês não têm noção o quanto eu avancei, assim, espiritualmente, eu expandi bastante o meu conhecimento e eu tô conseguindo colocar em prática diariamente, principalmente dentro de casa, né, que é onde a gente tem que vencer, que é dentro de casa, e tem sido uma bênção mesmo, então. É porque é uma experiência diferente, né? Tanto de comunhão pra gente que tá dentro de casa, né? A gente Uhum, fica com mais comunhão com quem tá ali com a gente, né? exatamente. Desse se afastar, né, de quem a gente já estava acostumado, isso nos coloca numa posição de perder a timidez, né? Porque aí tu tem que conhecer É, quem tá ali, né? Quem são as novas pessoas, novos irmãos. é. É uma experiência muito legal que o Senhor tem, né, com esse sentido. E também queria te perguntar como é que é pra ti, tu falou, né, que tá estudando em casa, enfim, como é que tu sente esse processo, assim, de sentir que o teu futuro também tá nas mãos do Senhor, que
tu pode dar todos os passos com tranquilidade, né? Porque o Senhor tá no controle de tudo. Exatamente. Ele é o único que eu posso entregar o meu futuro e eu ficar tranquila. Então não tem por que ter preocupação. As pessoas me perguntam: Ah, Letícia, tem uma ideia do que tu vai querer fazer em faculdade? O que tu vai querer trabalhar? Aí eu falo: Só o senhor sabe mesmo, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei se é isso que ele quer, se ele quer que eu estude, ou se ele quer que eu trabalhe, se eu quer. Enfim, eu tô tranquila porque o senhor quiser. Eu quero que as minhas vontades sejam as do senhor, para que ele possa estar me usando para trazer novos membros para a igreja, para estar contaminando as pessoas com o amor do Senhor. E esse é um assunto bem complicado para muita gente, né? Quando chega nessa fase final, vamos dizer assim, da escola, né? Que já tá quase terminando, que todo mundo quer saber o que tu vai fazer, né? Já tá preparada, Exatamente. tu já sabe tudo o que vai acontecer na tua vida, né? E todo mundo tem uma dificuldade de entender, às vezes, né? Essa paz que a gente tem com Cristo, né? De saber que tudo bem, né? O Senhor, a gente faz a nossa parte, mas o Senhor já tá ali com um propósito e um plano todo pronto, né, pra nós. E muito além, né, do que depois da escola, mas ele tem um futuro, né, completamente estabelecido já, né, e a gente pode descansar já nas mãos do Senhor, né. Letícia, eu queria que tu contasse aí rapidinho pra nós aqui, como é que foi essa diferença que tu sentiu de ser criada num lar cristão, com pais da igreja, né, que tem esse envolvimento, e também dessa mudança que vocês tiveram, como que tu sentiu que isso aí te auxiliou na tua vida com Cristo mesmo, né, desde pequena já tá num lar com o ensinamento de Cristo? Sim, dá para ver a grande diferença que é de uma família que cria os filhos num lar cristão e a família que cria com os princípios do mundo, né, os filhos. E eu só tenho a agradecer ao Senhor por ele ter me dado a oportunidade de eu estar aqui com um lar cristão. Eu oro muito pelas famílias também que estão perdidas no mundo, porque é muito conturbada uma infância que não tem o Senhor, né? Verdade. E eu tenho visto grande mudança depois que a gente veio para a nova cidade, espiritual e pessoal, né? E que tem sido uma bênção. Eu esqueci a pergunta que tu fez a segunda. Pode repetir, por favor. Era bem isso, da questão tanto da mudança, né, pelo Senhor, Sim. como da criação com Cristo, né, qual que tinha sido o benefício, vamos dizer assim, né, e é bem Só isso, tem né? benefícios, só você tem que entregar tudo pro Senhor, confiar nele, só tem benefícios. Se depender dele, se ele for quem tu corre atrás quando tu precisa, quando tu corre atrás quando tá alegre, é, é ele, gente. Uhum, é verdade, né? Só precisa a gente ver esse caminho que nos leva até Cristo e seguir ele, né? Que o mais ele vai auxiliando, vai transformando, né? E até coisas que a gente nunca imaginou, né? Mudar de cidade, enfim, tantas coisas que acontecem na nossa vida. É o Senhor com a mão ali, né? Pra nos dar uma nova oportunidade, uma nova experiência de vida, né? Letícia, já estamos quase chegando no final, mas deixa aí um incentivo também para quem talvez está passando pelo mesmo período que tu passou ali de dificuldade de se ver com o Senhor, de muita dúvida, talvez, né? Como tu disse, né? Uma escuridão. Então, que tu possa deixar umas palavras para quem talvez esteja passando por isso hoje. Eu digo só para os irmãos correrem para os braços do Senhor. É Ele que vai trazer o consolo, é Ele que vai acalmar o nosso coração. E não tem por que a gente ficar preocupado, ansioso com as coisas que vão acontecer amanhã. Ele sabe de tudo, e tudo que Ele faz é para o nosso bem, tudo que Ele faz é necessário para nossa vida, vai trazer um crescimento muito grande para nós, se a gente começar a compreender isso. Uhum, é verdade, né? E também, né, para quem tava nos escutando aqui, né, muitos podem ser pais, né? Então fiquem ligadinhos, né? Porque os filhos também recebem as coisas do Senhor, né? E eles também vão dar frutos, né? Tem muita gente que às vezes que acaba esquecendo, né? Dos filhos, de dar essa alimentação também para os filhos, mas isso é muito importante, né? Porque o Senhor fala que quando recebe, quando é criança, né? Jamais vai se desviar desse caminho de Cristo, e com certeza é isso que acontece, né? Não importa o que vai acontecer na nossa vida, o Senhor sempre vai nos aproximando dele, né? Letícia, muito obrigada pelo teu testemunho, por ter compartilhado aqui com a gente. Tá bom, muito obrigada, Ana, pelo convite. Tchau, tchau a todos. Muito obrigada a todos também que estiveram aqui com a gente e acompanharam mais um testemunho. TV Menorá apresentou Janela do Céu.
Janela do Céu.